Diminui o volume desse microfone, por favor. Irmãos e irmãs, há 3 semanas nós estamos escutando o discurso de Jesus, conhecido como Sermão da Montanha ou Sermão da Planície, que vem com recomendações para os seus discípulos, de forma que eles possam fazer o seguimento, o discipulado, de uma forma mais evangélica, onde eles possam viver o seguimento a Jesus Cristo conforme a palavra de Deus. Então, durante 3 semanas, nós escutamos o grande sermão de Jesus Cristo, nos preparando já para esse tempo que nós vamos iniciar. Também, por algumas semanas, nós escutamos a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que fala sobre a dificuldade daquela comunidade de acreditar na ressurreição dos mortos. Nós sabemos que esse tempo da Quaresma nos coloca diante do mistério da ressurreição de Jesus Cristo, onde a vida vence a morte e o pecado. Aquilo que nós escutamos da leitura de hoje. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Todo o recado, toda a mensagem de Jesus Cristo é para fazer gerar em nós uma vida nova. Sairmos do contexto da escravidão do pecado e, aderindo ao seu caminho, conhecer a libertação que a palavra de Deus promove em cada um de nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós já escutamos isso também da Escritura. Então é necessário que nós possamos tentar entender o que a palavra de Deus quer dizer a cada um de nós no nosso íntimo. A palavra de Deus, ela deve comunicar algo de modo muito particular a cada um. Nós fazemos um discurso, uma pregação geral dentro da igreja, mas essa palavra tem que dizer algo exclusivo para mim. Nós precisamos sair da igreja respondendo no nosso íntimo que essa palavra me ajudou para continuar no seguimento a Jesus Cristo. E dentro dessa perspectiva de estarmos às portas da Quaresma, aquilo que Jesus Cristo vem dizer a nós no Evangelho de hoje é fundamental para que nós possamos intensificar o nosso seguimento a Jesus, mas ter a clareza também de quem é que nós estamos seguindo. Tanto no tempo de Jesus, como no Antigo Testamento, que é o contexto da primeira leitura de hoje, mas também no nosso tempo hoje, nós temos muitas vozes que muitas vezes confundem o coração e a mente do rebanho do Senhor, fazendo com que as pessoas comecem a se dividir no seguimento a Jesus Cristo. Já não sabem mais qual é a voz do Senhor que orienta em verdes pastagens, num caminho da salvação. Por isso a importância de fazer com que a palavra de Deus produza frutos em cada um de nós. E é interessante que a primeira leitura e o Evangelho falam dos frutos da árvore. Frutos bons provêm de árvores boas. Frutos ruins provêm de árvores ruins, e não o contrário. Nós somos fruto, mas também somos árvore. Nós também geramos frutos a partir da nossa vivência do Evangelho. Mas que frutos nós estamos gerando? É importante que nós possamos nos questionar isso, porque são desses frutos que caem na terra que nós vamos ver germinar novas árvores, que nós vamos ter novas sementes, e assim a igreja vai se renovando. É fundamental que nós tenhamos a consciência de que nenhum discípulo, como nos diz Jesus no Evangelho, é maior do que o mestre. No máximo, o discípulo tem que imitar o mestre, não ser maior. E muitas vezes na igreja é o que nós evidenciamos. Sejam pastores, padres, bispos, religiosas, religiosos, mas também leigos, que são maiores do que Jesus Cristo. Pelo menos querem se colocar maior do que Jesus Cristo. Querem brilhar mais do que Jesus Cristo. Querem ser mais conhecedores da palavra do que o próprio autor da palavra. E aí é onde nós nos confundimos. Essa é uma medida para que nós reconheçamos a verdadeira voz de Cristo. Uma voz que é maior do que a do Senhor, do que a do Mestre. Então ela está aqui para nos confundir e não para nos ajudar nesse seguimento a Jesus Cristo.
nenhum discípulo deve ser maior do que o mestre. Como diz o Senhor, todo discípulo bem formado será como o mestre. E nessa vivência do seguimento a Jesus Cristo, nós escutamos sempre aquelas recomendações de Jesus Cristo a respeito da nossa vida cotidiana. No Evangelho de hoje, no início, o Senhor pergunta aos discípulos: pode um cego guiar outro cego? Alguém que se faz maior do que o mestre é um cego que está caminhando para o abismo e levando outras pessoas juntas. Por isso a necessidade de trabalharmos a nossa consciência, discernirmos corretamente para que nós não caminhemos numa direção contrária ou até mesmo caindo no abismo com o cego que está nos guiando. Além do mais, Jesus também nos diz: pode alguém que tem uma trave no olho se importar, se incomodar em cuidar do cisco que tem no olho do outro? Chamando atenção para aqueles e aquelas que muitas vezes se colocam melhores do que os outros. O contexto religioso e social de Jesus é um contexto de uma religião dividida, de uma sociedade dominada pelo imperialismo romano, assim como também no contexto do livro do Eclesiástico, que é para nós um livro de sabedoria. São contextos de um povo dividido, o povo de Deus. Nós não estamos falando de qualquer povo, não estamos falando dos gregos, não estamos falando dos budistas, nós estamos falando do povo de Deus. O povo de Deus que existe desde o início com Abraão, quando Deus chama Abraão para levá-lo à terra prometida. É desse povo que nós estamos falando, um povo que caminha, que escuta a palavra de Deus, que supera os desafios porque tem a certeza da presença de Deus. Isso é algo que nós nunca podemos duvidar, a presença de Deus, o acompanhamento de Deus, a verdade de Deus. Nada mais pode ser absoluto na nossa vida, nem dentro da igreja. Quando tivermos dúvidas de alguma coisa, vamos recorrer à palavra de Deus. Aqui está a fonte para esclarecermos qualquer inquietude, qualquer dúvida que nós tenhamos na nossa vida de fé. Por isso, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos fraternos e de comunidade, nós devemos nos colocar como iguais. Somos todos pecadores, carregamos ciscos ou traves nos nossos olhos, mas a medida que será usada para nós é aquilo que nós escutamos no Evangelho do domingo passado. Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós sereis medidos, para que nós não nos façamos maiores, nem mestres de ninguém, e possamos acolher aquilo que Jesus Cristo nos diz em outro momento do Evangelho: vós todos sois irmãos, irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai. Por isso, não pode haver um lugar maior e um menor no meio do povo de Deus. O único lugar maior é o de Cristo, é o lugar daquele que orienta, é o lugar daquele que é o referencial para as nossas vidas. Por isso, aquilo que Jesus Cristo diz no Evangelho, de uma forma talvez pesada, deve servir para nós hoje, hipócritas. Não sejamos hipócritas de achar que a nossa vida é referencial para alguém, de achar que nós somos os responsáveis por santificar alguém. Talvez nós santifiquemos a vida do outro quando somos a cruz na vida do outro. E o outro assume a cruz com sabedoria, com fé, com perseverança, sem reclamar, sem murmurar. Talvez assim nós santificamos a vida do outro. Mas achando que a nossa vida é referencial, talvez vamos nós e os outros para esse abismo que Jesus Cristo está falando. Agora, claro que isso não é algo generalizado. Nós precisamos evidenciar na igreja aquelas vidas virtuosas, pessoas que vivem no silêncio do seu existir a palavra de Deus da forma mais radical possível. E ela não precisa dizer uma palavra para mostrar as suas virtudes evangélicas. Aí sim nós temos um referencial de vida cristã. E no nosso meio existem pessoas assim, nas nossas casas. E nós precisamos trabalhar a nossa vida em função disso, sabendo que a nossa meta é a ressurreição, como nos ensina São Paulo na carta aos Coríntios, mas sabendo discernir a voz e o caminho do Senhor,
para que nós não nos percamos e que, principalmente, nós não nos percamos dentro de nós mesmos, em meio ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, à nossa autossuficiência. E quando nós falamos que estamos às portas da Quaresma, nós precisamos começar a pensar em colocar sentido na Quaresma, justamente para fazer morrer todos esses elementos que diminuem a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus e trabalhar no nosso íntimo aquela docilidade do Espírito, a docilidade do coração, de quem acolhe a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor e busca se conformar a ela. Se conformar não é apenas aceitar, mas é se esforçar para fazer com que a nossa vida tome forma de acordo com a palavra de Deus. Por isso, na quarta-feira de cinzas, nós vamos iniciar esse tempo de penitência, esse tempo de jejum, de oração, de caridade, e aí nós podemos nos perguntar: qual é o sentido dessa Quaresma para nós? Com certeza, se ainda não fizeram, comecem a fazer, todos nós. Qual é a penitência que eu vou praticar durante a Quaresma? E que não seja uma penitência superficial, periférica, estética, mas uma penitência, uma mortificação que gere vida para Deus, que nos ajude a olhar para trás quando chegarmos à nossa Páscoa e evidenciarmos: realmente, eu caminhei bem, hoje eu sou uma pessoa melhor do que quando eu comecei essa Quaresma. Então a Quaresma tem que trazer esse sentido para nós, fazer morrer o homem velho, porque nós iniciamos o caminho de quem se prepara para a ressurreição. E quem se prepara para a ressurreição deve fazer morrer o ser velho, o homem e a mulher, aqueles que já não precisam existir mais diante do mundo, mas vão existir exclusivamente diante de Deus. Essa é uma prefiguração da vida futura. Nós precisamos fazer existir aqui entre nós um pouco da vida futura, do reino de Deus. Então, nesse sentido, irmãos e irmãs, que nós possamos usar esses dias, claro, de descanso, de encontros, de passeios, mas que devem ser dias também de uma busca de respostas, de um estabelecimento de um projeto para esse tempo forte da nossa fé. E aí, nós precisamos também pensar o seguinte: a igreja começa a lotar muito durante a Quaresma. Ontem, a fila de confissão a gente teve que dispensar, porque senão a gente ia passar o dia inteiro aqui. Mas qual é o sentido de começarmos bem e não terminarmos? Nós temos 3 horários de missas desde o ano passado para a quarta-feira de cinzas, porque a igreja fica muito cheia. Mas chega Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, o Sábado Santo, o dia mais importante do ano, a igreja com seus espaços vazios, pouco preenchidos. Então nós não entendemos o caminho de Jesus Cristo. Não estamos vivenciando o mistério de forma integral. Então nós não estamos fazendo a escolha certa para as nossas vidas. É preciso que nós sejamos mais radicais na vivência do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que começa assim com a quarta-feira de cinzas e termina com o domingo da Páscoa. Então que nós façamos esse compromisso de vivenciar bem, não somente a Quaresma, mas também Tríduo Pascal, tempo pascal, que nos coloca diante do Cristo ressuscitado, aquele que vence o pecado e a morte, para nos restituir a vida eterna, a vida que todos nós somos destinados a alcançar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.